Uns bem brasileiros aí, né? Imagina se hoje a mensagem fosse sobre o texto que o pastor Jaime leu, 1 Reis, né? Ia ser um texto bem de política. Por isso que na igreja a mensagem é expositiva ou seriada, entende? Se fosse 1 Reis e tivesse que pregar aquele capítulo e fosse na série, então tinha que pregar aquele capítulo, né? Podia ser uma série, né? É uma série também, mas hoje não é sobre nenhum texto de investimento político na Bíblia, pelo contrário, é sobre algo muito importante, que é pregar o Evangelho aos que são diferentes. Então temos que pregar o Evangelho aos que estão longe de nós, diferentes de nós, né? Até de pensamentos políticos diferentes, nós temos que levar o Evangelho para eles. E é exatamente o que Pedro está aprendendo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Estamos já no capítulo 10. Nós finalizamos o capítulo 9, onde nós percebemos que Pedro realizou 2 grandes milagres ali, mas para judeus, né? Atos capítulo 10. Realizou 2 grandes milagres ali, mas para judeus, que foi exatamente a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. E ali ele já estava saindo das fronteiras de Jerusalém, estava indo para provavelmente o percurso que Filipe, o diácono, estava pregando o evangelho ali, e vimos que a igreja se expande apesar dos nossos pecados, porque apesar dos pecados de Pedro, a igreja estava andando. Pedro, um apóstolo, o líder dos apóstolos, mas que aqui ele tinha um pecado muito grave, e que Deus trata do pecado dele, exatamente na segunda ideia, que é a de que Deus age pela oração para que muitos creiam. Deus agiu através da oração, tanto de Cornélio como da própria oração de Pedro. Os dois estavam orando, não necessariamente pela ação de Deus, do que aconteceu no capítulo 10, eles estavam orando como regularmente oravam, e Deus agiu. Isso é interessante. Às vezes você está orando e você não está conversando com Deus especificamente sobre os assuntos que mais você quer certos pedidos, você está com certas preocupações, você está orando a Deus, só que às vezes o Senhor age algo completamente diferente do que você falou, porque Deus, obviamente, sabe que você precisa de certas coisas, de certas mudanças, que nem você sabe que precisa, ou imagina que precisa. Era o caso de Pedro. Pedro não imaginava que ele precisava comer aqueles animais imundos. Na verdade, ele nem chegou a comê-los, na verdade, né? Mas que Pedro precisava levar o evangelho para os gentios. Pedro achava que não precisava, estava pregando para os da casa de Israel. E talvez Cornélio, religioso, piedoso, homem de oração, que fazia esmolas, achava que não precisava de mais nada. Talvez ele achasse que estava tudo bem, mas os dois foram orar e Deus agiu. Através da oração deles, muitos creram em Jesus e houve transformação na vida de Cornélio, porque creu, e os da família de Cornélio creram, e Deus agiu na vida de Pedro, que percebeu o tamanho do seu pecado. Você já parou para pensar nisso? Nós podemos estar orando pelos nossos pedidos e agradecimentos normais, o que é bom, o que é correto, o que é bíblico, e Deus respondeu uma coisa totalmente outra na sua vida, que você nem estava pedindo, nem imaginava, e Deus deu um direcionamento completamente diferente. Por quê? Porque Deus sabe do que nós precisamos. Agora, a ideia é, esteja em oração. Porque se não estiver em oração, como Deus vai agir? Deus pode até agir, claro, soberano sobre tudo, mas veja como aconteceu nessa história, tanto na visão de Cornélio como na de Pedro aqui. Ambos receberam a visita do Senhor e puderam agir segundo a vontade de Deus. Vamos ler Atos capítulo 10, vamos ler especificamente, pelo menos o início do verso 9 em diante, para a gente contextualizar, e então vamos para o final e a última ideia desse capítulo. O verso 9 diz assim, Atos 10, 9:
No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Isso aqui é muito interessante, porque uma voz do céu mandou-o comer, mas ele replicou: de modo nenhum, Senhor. Ele sabia que era Deus. Deus mandou, meu amigo. Deus mandou. E você não vai fazer. E essa é a mais terrível expressão de um legalismo religioso. É você ver Deus falando e a pessoa diz: não vou fazer, Senhor, porque eu sou muito puro, mais puro do que o Senhor que está mandando. Só pode, né? Porque se Deus mandou, come. E ele disse: não vou comer por causa da lei, lá em Levítico 11, era como se Pedro estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, mas eu tenho que ser santo, mais do que o Senhor. Porque se Deus está mandando, é porque é santo. Se Deus considerou puro aqueles animais, como é que ele não iria comer aqueles animais? A lógica se repete, irmãos, até hoje. Às vezes, nós podemos, né, no caso de Pedro. Agora, eu até entendo Pedro, porque houve uma mudança muito drástica no mundo naquele período. Da velha aliança para a nova aliança. Os judeus estavam muito confusos, a gente dá um desconto por conta disso, né? Porque a lei de Moisés, os 613 mandamentos, a maioria deles joga fora, não precisa mais. O que é que a gente observa da lei de Moisés? Os princípios, basicamente os 10 mandamentos ali, e não tinha muito mais o que acrescentar dentro da lei de Moisés para a nova aliança, entende? Para a nova aliança. Até o sábado não era mais necessariamente o sábado, mas tinha que guardar o dia do Senhor. Tem, até hoje. Tem que se guardar um dia para o Senhor, mas não necessariamente tem que ser o sétimo dia, pode ser o segundo, o terceiro, o quinto, dependendo da cultura de cada povo, mas tem que ter um dia para o Senhor. Então, o que nós queremos dizer é que para o judeu isso foi muito impactante. Só que isso Jesus ensinou, certo? Ele teve 3 anos de estudo no seminário de Jesus, digamos assim, né? E foi discipulado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que as coisas seriam assim. Jesus claramente disse que veio para cumprir a lei. E ele falou da lei de Moisés mesmo. Mas Pedro aqui ele mostra o seu caráter extremamente religioso. E então o Senhor diz pela segunda vez, verso 15, segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus mesmo falou a Pedro 3 vezes. Parece que o número 3 persegue Pedro. Já pararam para pensar nisso? Negou Jesus 3 vezes. Cabeça dura, né? Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro, já depois da ressurreição: Pedro, amas-me mesmo? Você me ama de fato? E Pedro, na terceira, já ficou chateado: Senhor, eu amo, Senhor, né? Tudo bem, 3 vezes. E agora, 3 vezes, Deus teve que chegar para Pedro e pedir, ordenar que ele comesse aqueles alimentos imundos, porque Deus já os tornou puros. Por quê? Deus é incoerente? Não. Nova aliança, aquela lei caducou, passou, foi para outro povo, Israel. Agora é um novo povo. Que povo? Igreja. A igreja é mais do que Israel. Hoje, no futuro, Israel volta a ser o povo mais particular do Senhor. Hoje é a igreja. Resultado, então, é que Pedro ele foi muito resistente à voz de Deus. E nós temos que aprender que não somos tão diferentes de Pedro. Eu leio esse texto e vejo: é um absurdo Pedro dizer isso. Mas nós não somos tão diferentes de Pedro. Várias vezes o Senhor fala a nós, pela sua palavra revelada, que tem o mesmo peso do que acabamos de ler aqui, que é a palavra revelada do Senhor, e nós resistimos ao que Deus está dizendo na Bíblia, muitas vezes de modo tão claro.
E às vezes não resistimos só 3 vezes, resistimos várias vezes ao longo da nossa vida. Então Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Não confunda misericórdia de Deus com fraqueza de Deus, ou Deus ser indolente, ou Deus ser desligado, ou Deus simplesmente deixou para lá o pecador. Você é um crente, está vivendo aí em pecado, e Deus não faz nada, Deus não me castiga, então está tudo bem. Às vezes a gente pensa assim, não pense isso, porque o Senhor não é assim, né? Ele tem misericórdia, mas chega o tempo que a conta vem e Deus cobra. E aí a gente tem que sofrer o juízo do Senhor. Olha o que aconteceu no verso 17. Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Simão o curtidor, onde Pedro estava, né? Simão Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, Pedro ficou perplexo, ele ficou refletindo lá. Eu imagino que ele ficou, o que está acontecendo? Né? 3 vezes Deus manda eu falar, e a lei de Levítico, e deve ter dado um nó na cabeça dele. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. 3 vezes Deus manda Pedro comer aqueles alimentos. E o Espírito Santo ainda ajuda. Pedro, estão te chamando, Pedro. Pedro, são os homens que você tem que seguir. Quer dizer, era o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Já Jesus aparecia também para poder empurrar Pedro para... Percebe como Deus é misericordioso? Deus queria trabalhar um pecado na vida de Pedro. E a igreja de Jesus avançou, muitos se converteram, apesar do pecado de Pedro. E a gente sabe, é um pecado muito profundo aqui. Mas Deus quis trabalhar com ele. Assim é conosco. Né? E ore, eu oro por mim, para que Deus me mostre os meus pecados. Às vezes a gente tem um pecado que nem percebe que tem e vem carregando ao longo da vida. Quer dizer, Pedro, eu tenho plena convicção que Pedro não acreditava que ele estava pecando. Ele não acreditava. Ele acreditava que ele estava fazendo tudo certo. Por sinal, ele ressuscitou uma mulher. Acabou de ressuscitar uma mulher. Como ele podia estar errado? Entra na cabeça de Pedro. Você é Pedro. Imagina aí. Você ressuscitou uma mulher. Como posso eu ter tantos pecados assim? Não é verdade? A gente pensa desse jeito. Mas não interessa. Deus me usou para ressuscitar uma mulher ali. Pedro, pensando. Mas eu tenho pecados. E eu preciso tratar dos meus pecados. E Pedro está tratando. Percebe? Então, o pecado é muito mais profundo e irracional e ilógico do que o que nós imaginamos. O conceito de santidade que às vezes temos, que era o que Pedro tinha, às vezes é um conceito superficial de santidade. Essa santidade, ela se expressa assim, num coração profundamente transformado, e é o que nós estamos buscando dia após dia, e é só Deus. É só Deus que transforma, porque Pedro não tinha noção do tamanho do pecado dele. Talvez nós também tenhamos pecados e não percebemos que temos. E então, o Espírito Santo vai lá. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Não duvide, Pedro, vá. Eu que estou enviando, é o Espírito Santo falando. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se, partiu com eles. Também alguns homens dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio chamou todos ali para participar. Cornélio não entendia tudo o que seria dito ali, mas ele imaginava que seriam palavras incríveis. E então ele chama parentes, familiares, servos, todo mundo, preparou todo o cenário para Pedro. Imagina que
Que bênção, né? Eu não sei se você já participou disso, mas período em que a gente estava no interior, era muito interessante, que você visitava as pessoas e elas chamavam a família toda ali para ouvir o pastor. Que legal! E era a oportunidade de você pregar o evangelho para muitas pessoas, entende? Muitas pessoas ali. Então, aqui é mais difícil usar esse sistema, mas foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Ele foi lá para pregar o evangelho, foi chamado para levar o evangelho ali. E então, no verso 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Homem, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele aprendeu, ele entendeu, muito claro. Ao judeu é ordenado não se aproximar de alguém, não se ajuntar, nem ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Não é isso que é dito no Antigo Testamento, mas uma má interpretação foi feita pelos rabinos posteriores. Salmo 1 diz que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, e ali é habitar no meio dos escarnecedores. Vários textos do Antigo Testamento dizem que nós temos que nos afastar dos ímpios e dos pecadores, porque Deus não se agrada disso. Só que nós temos que ter muito entendimento para interpretar esses textos. Na verdade, o que o Antigo Testamento está dizendo é que você não deve viver a cultura de pecado do ímpio, junto com ele. Mas não tem como você sair do mundo. Você vai estar no meio dos ímpios, levando a mensagem de salvação aos ímpios. Na antiguidade, as coisas eram mais delimitadas. As cidades eram muradas. Israel estava nas suas cidades muradas. Teoricamente, só crentes morando naquelas cidades. Os israelitas praticamente deveriam ser quase que todos convertidos, em tese. Alguns não eram, claro. E fora do território de Israel, haviam os povos idólatras de outras nações. Então, tudo era muito delimitado, e isso facilitou essa conclusão. Eu não preciso ir atrás dos gentios. Aí eu vou me desligar deles porque eu quero ser santo. Mas não era isso que Deus estava dizendo na velha aliança. E nem é o que Deus está dizendo na nova aliança. No período da Idade Média, aconteceu algo parecido. O cristianismo católico romano ali se enclausurou nos mosteiros, né, a pretexto de santificação. Então, havia o clero. O clero eram aqueles mais próximos de Deus. O povo já não era tão próximo, deixava o povo para lá. Outro erro acerca do que é santificação. E na modernidade, nós temos que ter o cuidado para que nós não cometamos os mesmos erros. Nós temos que estar no meio dos perdidos para levar o evangelho aos perdidos. Jesus, quando veio, ele não ensinou algo completamente novo. Ele tentou ensinar o que já era dito na velha aliança. O quê? Ir atrás do perdido. Lembra de Lucas 15? Dracma perdida, ovelha perdida, filho perdido. Tem que ir atrás do que está perdido. E então, verso 27, falando com ele, já vimos até o verso 30, verso 29. Agora, verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Não foi tão sem vacilar assim, né? Ele demorou, Deus chamou, ordenou 3 vezes, o Espírito Santo ainda deu uma ajuda, mas tudo bem. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Ou me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Ele devia entender que foi ali pregar o evangelho, mas ele ainda pergunta, por que vocês me chamaram aqui? Se fosse hoje, um pastor chegando num local desse, ele já chegava pregando. Pedro não. Por que vocês me chamaram? O que vocês querem? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio,
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Pronto, Cornélio fez a introdução. Verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro entendeu. E aqui é a terceira e última ideia desse texto. A ideia de que Deus quer que o evangelho seja pregado às pessoas diferentes. Para Pedro foi difícil pregar o evangelho para pessoas diferentes dele, que não eram judeus. Não é o nosso caso aqui, uma questão racial, talvez uma questão social, talvez uma questão de costumes, mas não uma questão racial. E então Pedro entendeu, é verdade, Deus não faz acepção de pessoas. E a partir daqui, o que é que Pedro fez? Ele pregou o simples e genuíno evangelho de Jesus, que é o que nós devemos fazer. Continuando no verso 34, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme é aquele que crê no Senhor. Agora sim, Pedro está pregando a mensagem do Antigo Testamento. Qualquer nação da velha aliança, na velha aliança, que cresce no Messias e no Senhor, seria salvo pela graça, mediante a fé, no futuro sacrifício do Messias, que era identificado com o Cordeiro Pascal, Cordeiro animal que era morto na Páscoa, era uma representação do sacrifício que o Messias haveria de fazer. Eles sabiam disso no Antigo Testamento. Se alguém que não era judeu, israelita, cresce, seria salvo. Agora Pedro está refletindo a verdade do Antigo Testamento. Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele, agora sim, Pedro, creio eu, arrependido dos seus pecados, movido pelo Senhor, quase que empurrado, ele está pregando o evangelho de Jesus, que foi pregado também, mas de outra forma, mas foi pregado no Antigo Testamento. Verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E aqui ele começa a falar sobre todo o histórico da proclamação do evangelho, desde João Batista, tudo que foi pregado no período em que Jesus estava na terra. Ele faz uma retrospectiva aqui dos evangelhos. Talvez ele tenha falado até mais do que isso, só que Lucas sintetizou essas palavras de Pedro. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí agora ele fala do ministério de Jesus, resumido. Um versículo aqui falou do ministério de Jesus, curando, expulsando demônios, mostrando que é o Messias prometido e o Salvador. E ele fazia isso com o poder do Espírito Santo. Verso 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Então aqui ele fala do sacrifício de Cristo e que eles são as testemunhas legítimas. Uma das funções dos apóstolos era testemunhar que Jesus ressuscitou. Isso era uma das funções do apostolado, porque eles viram Jesus morrer, viram Jesus ressurreto, eram testemunhas oficiais. Havia outras testemunhas, mas os apóstolos eram os mais significativos, porque eles pregavam o evangelho, faziam milagres, chamavam a atenção do povo e diziam: nós vimos Jesus ressurreto. Ele não é qualquer homem, ele é Deus. Era essa a mensagem pregada ali. E é exatamente o que Pedro está dizendo. Perceba então que Pedro prega o evangelho e Pedro fala do sacrifício de Jesus.
Então, quando nós formos falar do Evangelho para aqueles que são diferentes de nós temos que falar o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, e nesse conteúdo, o sacrifício de Cristo. Por que que é importante falar isso aqui? Porque às vezes, quando vamos pregar o Evangelho, entramos em debates intermináveis sobre várias questões, como a criação da Terra, o evolucionismo, pode ser questões políticas, ideológicas, filosóficas e muitas questões. E não vamos no cerne da questão, que é exatamente falar do Evangelho de Jesus e do sacrifício de Cristo, que é exatamente o que Pedro está dizendo para Cornélio, um centurião romano, e para todos que estavam ali com ele, familiares, servos, soldados e assim por diante. Então, no verso 40, Pedro fala de quê? Terceiro tema, ressurreição. Como se prega o Evangelho de Jesus e não fala da ressurreição de Jesus? Verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. É muito específico falar da ressurreição. Paulo falou muito da ressurreição lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao verso 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, claramente, Paulo diz que viu o Senhor Jesus Cristo aqui. Perceba como a ressurreição é importante. Talvez você pense, não, mas hoje todo mundo sabe que Jesus ressuscitou. Mas quando você evangeliza um romano, um católico romano, obviamente ele vai dizer que crê em tudo que você está falando ali. Normalmente ele vai acreditar. E o que é que você deve fazer então? Você deve perguntar, uma sugestão. Maria ressuscitou dos mortos? Ele não tem como dizer que ela ressuscitou. Pode até dizer que ela ascendeu ao céu, que é o dogma católico, mas que ela ressuscitou. Não tem dogma da ressurreição de Maria. Tem da Assunção, mas da ressurreição não tem. Então ela não é Deus, como muitos colocam que ela é Deus. Só Jesus é Deus. Então, se só Jesus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não de Maria. É uma argumentação. Ainda sobre a ressurreição, olha o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, ele repete. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e assim permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Percebe como é importante pregar a ressurreição de Jesus? Se Jesus não ressuscitou, não há ressurreição dos mortos, não há vida eterna com Deus em carne e osso, não há esperança para os nossos queridos convertidos que partiram, não há esperança. Como é que eu vou poder me encontrar com aqueles que eu amo, que creram no Senhor Jesus Cristo? Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição, não há esperança, não há alegria de vida com Deus depois desta vida. Então, isso é o evangelho que tem que ser colocado, ressurreição. E depois, Pedro falou do juízo, verso 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Tem o evangelho, tem o sacrifício de Cristo, tem a ressurreição e tem o juízo. Se você não crê, é o final da pregação. Se você não crê em Jesus, que ele ressuscitou e que se você crê nele, vai ressuscitar juntamente com ele, como ele ressuscitou, você vai para o juízo, condenação.
inferno de fogo. Isso tem que ser pregado no Evangelho. E o próprio Jesus, que morreu na cruz, é quem será o juiz daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, nele mesmo. Há um juízo. Paulo também pregou isso lá aos atenienses, de que há um julgamento. Então não podemos esquecer de pregar essas verdades. Verso 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa era a pregação dos profetas no Antigo Testamento. Jesus falou a mesma coisa lá para os discípulos de Emaús, quando eles não estavam compreendendo bem o Evangelho, as coisas. Jesus disse, olha, tudo que foi dito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas, estou dizendo aqui para vocês. Então, essa mensagem ela foi repetida em todo o Antigo Testamento de várias formas. É importante dizer isso por quê? Porque Pedro não queria pregar para gentios. Ele só foi porque Deus trabalhou no pecado dele. E nós temos que pregar para pessoas diferentes. Se não estamos pregando, será que não temos também pecados como os de Pedro? E eu confesso que ser pastor e viver sempre com os crentes, às vezes é um problema, porque acaba que você não convive com pessoas não crentes. E tem época que eu tenho que caçar alguém na rua, tenho que pregar o evangelho para alguém. Faz tempo que eu não prego o evangelho para ninguém, só falo com os crentes, que é uma bênção, claro. Só falo com os crentes, só estou na vida da igreja. Mas e os não crentes? A gente tem que ter esse contato, a gente tem que levar o evangelho, a gente tem que falar com pessoas, às vezes até diferentes de nós, acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro pregando o evangelho, o sacrifício, a ressurreição e o juízo, tudo centralizado em Jesus, ele estava falando, caiu do céu o Espírito Santo. Olha o verso 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles começaram a orar, a falar em outros idiomas. Como lá em Atos capítulo 2, Pedro deve ter se assustado, apesar de tudo que Deus tinha mostrado para ele e dele pregar o evangelho, talvez ele não acreditasse que isso ia acontecer. E agora os gentios romanos estão recebendo o Espírito Santo. Para nós isso é muito normal, que a gente já vive muito depois disso, mas para ele foi um evento incrível. E o verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Veja, quando Pedro veio de Jope para Cesareia, ele veio com alguns irmãos, todos judeus, ele só andava com judeus. Então, eles se admiraram os da circuncisão, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Já havia sido derramado aos samaritanos, mas aos gentios, até os romanos estão recebendo o Espírito. Pois, verso 46, os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nós recebemos o Espírito Santo, ele falou para os judeus que foram com ele. Eles não podem ser batizados? Claro que vão ser batizados. Receber o Espírito Santo como nós recebemos o Espírito. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ele ordenou. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias para fazer um discipulado ali. Embora pareça uma coisa comum para nós, isso aqui foi extremamente revolucionário para os judeus. No capítulo 11, Pedro vai ser criticado pelos judeus convertidos da igreja de Jerusalém. Os próprios crentes judeus vão questionar o que Pedro fez aqui, porque ele ordenou o batismo de não-judeus, mas ele fez isso porque viu o Espírito Santo ali agindo sobre aqueles romanos, Cornélio, sua família e os soldados. Isso significa que a igreja não era somente dos judeus. Desceu em Atos 2 o Espírito Santo lá em Jerusalém, desceu em Atos 8 aos samaritanos, desceu em Atos 10 aos romanos, vai descer novamente em Atos 19 aos gregos. Isso é emblemático, é simbólico. A igreja é para todo tipo de pessoa. E nós temos que ter isso na nossa mente. Criou-se nos Estados Unidos a ideia. Aqui no Brasil também a gente acaba imitando. Tem que ter uma igreja de classe alta, uma igreja de classe média e uma igreja de classe baixa. Tem missionário que evangeliza a classe alta, que evangeliza a classe média e que evangeliza a classe baixa.
Aí eu pergunto, é isso que Jesus quer da sua igreja? Ou ele quer que todas as classes, todos os povos estejam juntos, em harmonia e comunhão dentro da igreja do Senhor Jesus? Entendem? Então, esse talvez seja o grande desafio para a igreja moderna, demonstrar esse tipo de amor, vencer os nossos próprios pecados, para levar o evangelho genuíno de Jesus para todos os níveis do extrato social, para as pessoas próximas e distantes, sem nenhum tipo de acepção. É fácil? Não é. Porque para Pedro não foi. Nós não somos tão diferentes de Pedro. Pedro entendeu aqui o que ele deveria fazer. Nós também temos que entender a nossa missão. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia. Nos ajuda a sermos pregadores do teu evangelho para as pessoas próximas e distantes de nós, para as pessoas diferentes do nosso costume, do nosso jeito de ser. Dá-nos essa sabedoria. Sabemos que precisamos do Senhor, do teu Espírito, para cada vez mais nos iluminar da sabedoria, quebrantar o nosso coração. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.